Boa noite. Boa noite. Boa noite, Magna. Alisson. Boa noite, Ana. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo bem? Vamos aguardar mais uns instantes para a gente começar nossa live. Hoje falando sobre constelação sistêmica. Ótimo, estão me ouvindo, né? Pessoal, a live de hoje a gente vai estar dando continuidade à nossa proposta, né? De falar sobre temas relacionados à saúde mental, bem-estar, trazer mudanças aí. Já estou convidando aqui a Magna para entrar também. Boa noite. Boa noite, Ana. Boa noite a todos. Alisson também. Alisson, a Ana, A temos todas outra e Ana aí com Alisson. a gente. Isso. Tô pensando de começar dando uns recadinhos, né? Até dar um tempinho para o pessoal entrar, né? Sim. Ah, Edivane entrou também, boa noite. Eu estava dizendo aí para as pessoas que já estão que a gente está dando continuidade, né, à nossa proposta de lives para falar sobre questões relacionadas ao bem-estar, à saúde mental, né? E hoje nós vamos estar falando da constelação sistêmica, da constelação familiar. Enquanto o pessoal está chegando, Magna, sem dar spoiler, eu vou falar um pouquinho da minha experiência, pode ser? Pode, claro. A Magna vai conversar, vai explicar para a gente o que é a constelação, né? Mas eu conheci a constelação sistêmica em 2018, através de um amigo. Eu não conhecia essa técnica, né? Que a gente pode falar que é uma terapêutica, né? Uma técnica terapêutica. Isso, é uma técnica. Isso. Então, eu não conhecia. E primeiramente, eu participei assistindo, né, uma constelação. Então, eu fui, né, numa reunião para ver, né, para saber como que era, como que funcionava.
Achei muito interessante, é uma energia assim muito forte, né? As questões que aparecem, né? Que afloram na constelação. E já fiquei querendo fazer a minha, né? Também ir para constelar. E consegui constelar, acho que em 2019, se não me engano, acho que foi até no mesmo ano. Eu constelei com esse amigo, né? Até tentando trabalhar a questão familiar, né? Da minha família de origem, porque eu sou filha única do primeiro casamento da minha mãe. Então, existe aí uma questão aí de ordem também que foi mexida, né? Ela teve um segundo casamento, eu tenho irmãos desse outro casamento, então eu resolvi fazer essa constelação para entender essa questão familiar minha. E foi muito interessante, foi muito bom para mim, para entender algumas coisas, né? E eu acho que falar desse tema vai despertar nas pessoas também esse interesse e essa questão de pensar sobre essa ordem, né, que existe familiar. Então, vou deixar você começar aí falando e as pessoas que forem chegando vão acompanhando. De qualquer forma, a live vai estar gravada, né, vai ficar aí gravada. E as pessoas que não te conhecem, né, vou te pedir para se apresentar novamente, porque algumas pessoas ainda também não te conhecem. E aí a gente começa conversando, Mag. Ótimo. Gente, então boa noite. Eu sou a Magna, eu sou psicóloga, eu moro em Belo Horizonte. Eu trabalho no consultório aqui, sou professora de graduação, pós-graduação. Antes da pandemia, eu estava envolvida num projeto de iniciação científica na faculdade que eu dou aula, pesquisando constelações familiares e dores crônicas, porque eu gosto de trabalhar com dor crônica, e dor crônica é uma epidemia, né? É uma questão de saúde pública mundial. A dor afeta 30% das pessoas no mundo, e principalmente educadoras, né? E eu fiz o doutorado tratando fibromialgia. E quando eu saí do doutorado, eu terminei o doutorado em 2016, eu ainda não era consteladora. Eu não tinha conhecimentos profundos de constelação, apesar de já ter ouvido falar das constelações. E aí, na faculdade que eu trabalho, a gente teve a oportunidade, então, de começar um projeto na área de saúde, tratando pessoas com dores crônicas, usando as constelações. E eu estava também num projeto do departamento jurídico dessa faculdade, utilizando constelação, né, iniciando os trabalhos de utilização de constelação em processos de mediação na vara de família. Não sei se vocês sabem, as constelações, elas são utilizadas nas varas de família, elas são tidas hoje no SUS como uma das práticas complementares e integrativas que está sendo oferecida em alguns hospitais já no país, e aqui em Belo Horizonte a gente tem as constelações. E a minha experiência com constelação no início, eu tinha preconceito, né? Quando eu ouvia dizer assim, a constelação familiar. Aí eu ouvia as pessoas dizendo, eu vou constelar esse final de semana. Eu ficava assim, gente, que absurdo, que é isso, né? E aí algumas pessoas chegavam para mim, Magna, eu estou pensando em constelar, o que você acha? E eu falo assim, eu não conheço, não sei, mas eu acho isso muito estranho e tal. E assim foi por algum tempo, até que um dia, né, dizem que as coincidências não existem, e realmente eu acredito que coincidências não existem. Eu tenho duas amigas, elas são médicas e elas não se conhecem. E na mesma semana eu encontrei com as duas, separadamente. Quando eu encontrei com a primeira, ela me disse, Magna, eu fiz uma constelação, foi uma coisa incrível, foi maravilhoso, mudou minha vida. Aí eu, é mesmo? Ela, não, foi muito legal, você devia conhecer e tal. Eu, tá. Passou-se alguns dias, encontrei com a outra colega, outra amiga. Ela virou e falou assim, Magna, eu constelei. Eu fiz uma constelação, mas foi maravilhoso.
gente, mas não é possível, né? Duas pessoas me falaram isso na mesma semana, né? E duas pessoas da área de saúde, então deixa eu ir lá procurar saber o que que é constelação. E aí eu fui começar a pesquisar sobre o que era constelação e de cara eu me deparei com as três leis, né, que são a ordem do amor, que eu vou apresentar para vocês hoje. Eu me deparei com essas leis que fez todo sentido na minha vida e para falar também para os meus clientes no meu consultório sobre isso. E aí eu comecei a ensinar isso para eles e isso foi mudando também a vida deles, né? E aí passou-se um tempo, eu dou aula em pós-graduação e eu viajo para dar essas aulas. E um dia eu estava em Caratinga e lá na turma de alunas eu já tinha ido a Caratinga várias vezes dar aula. E nessa turma tinha uma aluna que era também professora numa faculdade lá e tinha vindo para BH para fazer o curso no ciclo CEAP e falou assim: Magna, eu fiz e mudou minha vida, você tem que fazer esse curso. Eu disse, gente, mas não é possível, né? De lá mesmo, de Caratinga, eu entrei em contato com o ciclo CEAP e eu sou professora também do ciclo CEAP aqui de BH. Já entrei em Aí contato, eu falei assim, sigo gente, o ciclo. eu adoro o ciclo. E aí eu sou professora lá, liguei e falei, gente, eu quero fazer o curso. Quando é? E aí ia começar uma turma rapidinho, poucas semanas depois. E eu fiz a formação. E foi realmente assim, um divisor de águas na minha vida, na minha forma de ver o mundo, de ver as pessoas, de ver os meus clientes, de ver a mim mesma, de ver as minhas famílias e as minhas relações. Mas que diabos então é essa danada dessa constelação, É, né? Que é isso que muda vidas, assim? é. Na verdade, é algo muito simples e que soa muito complicado aos nossos ouvidos de hoje, na cultura. Oi, Ana. Voltou? Eu não sei o que aconteceu, mas tá me ouvindo? Agora estou. Tá. Você estava me ouvindo o tempo todo ou você ficou fora? Tava. Eu tava te ouvindo, só que falhou para mim. Ah, tá. E o pessoal não falou nada. Será que eles estão ouvindo também? Agora falhou de novo. Voltou? A minha conexão aqui tá ok. A minha também. Acho que agora vai. Mas será que o pessoal está aí? Não estou ouvindo deles. Deixa eu ver. Pessoal, dá uns corações aí pra gente, manda um oi aí pra gente ver se vocês estão ouvindo. Ninguém respondeu para mim quando eu pedi. Então, Eu não te sei se... mandei um, eu te mandei um oi lá, só. demorou um tempão. Eu estava sozinha. É porque às vezes tá ficando rodando, sabe? Uhum. A minha imagem está rodando para você? Isso. A sua também para mim. Aí alguém mandou. A Cláudia. A Glaucia entrou agora. Vocês ouviram tudo, Edivane? Ou falhou para vocês? Falhou, tá vendo?
Tá falhando. O que eu faço? Aí, ó, tem gente chegando. Ai, Bom, vamos eu tentar, ainda tô vamos ver se bem, vai. Agora né? vai. A questão é que diabos é isso de constelação sistêmica, de constelação familiar, tá? Então, vou começar do começo, o que é uma constelação familiar. Eu estava falando desse momento no mundo que a gente está vivendo, numa cultura extremamente individualista, né? Só que o mundo, ele não é caótico, né? A natureza, o universo não é caótico. O universo, ele é cosmo. Tá? Tudo tem uma razão de ser, tudo tem um motivo e tudo está ligado. E como base lá da técnica da constelação, então primeiro eu vou falar desse nome, constelação, que é um nome estranho, acho até feio, né? Constelação familiar ou constelação. Pessoal, acho que a máquina saiu, só um minutinho, vamos ver se ela volta. Vocês estão me ouvindo? A máquina está pedindo para voltar, só um minutinho. Eu agora estou te ouvindo, Ana. Deu uma falha. Será que foi? Edilvânia. Você não estava me ouvindo, Ana? Não, deu uma falha. Quando você começou a explicar a palavra, né, constelação, aí travou. Agora parece que está tranquilo. Então, vamos lá de novo. Vamos lá. Nomes são... Vixe. Tudo acontece, só um minutinho. A palavra constelação familiar é uma tradução do alemão, mas uma tradução que ficaria melhor seria posicionamento sistêmico. Por quê? A gente está falando aqui de sistemas. E o que é um sistema? Um sistema é um conjunto de elementos que tem entre eles uma conexão e tem um propósito e tem um motivo para existir. E todos os elementos desse sistema, eles se influenciam e se impactam, positivamente ou negativamente, mas todos eles têm uma relação. E aí você pode pensar em engrenagem de um relógio, né, daqueles relógios antigos. E aí você tem uma engrenagem maior, uma menor, uma média, outra. E quando uma engrenagem se move, todas as outras rodinhas vão rodar também. Às vezes em sentidos opostos, às vezes em velocidade maior, em velocidade menor,
Mas o fato é que quando uma rodinha da engrenagem roda, todas as outras rodam também. Porque elas são peças independentes que formam um sistema. E tudo ali dentro daquele sistema está conectado. Tudo se influencia, tá? E aí, a gente pode pensar também a família como um sistema. Então, se você pensa papai, mamãe e filhinhos, é um sistema, né? Papai, mamãe, filhinhos, avós maternos, avós paternos, tios, primos, é um sistema maior, né? Então, a ideia é que as famílias sejam sistemas, né? E isso a gente tem das teorias das terapias de família já há várias décadas, talvez desde a década de 1950, que a gente, terapeuta de casal e família, a gente entende as famílias, então, como sistemas, ou seja, indivíduos interconectados que se impactam mutuamente. E aí a teoria do posicionamento sistêmico, né, que foi descoberta, então, por um alemão chamado Bert Hellinger, foi ele que compilou todo esse conhecimento a partir das observações dele, e trouxe isso para nós aqui do Ocidente, né? Ele aprendeu isso na África e também, voltando para a Europa, ele morou muitos anos na África, em tribos de Zulus, e lá ele aprendeu muito sobre os sistemas familiares, sobre as relações familiares, que são a base das constelações familiares que a gente trabalha hoje, ainda hoje. Então, retomando, as constelações falam de sistemas familiares. Eu disse para vocês que o universo, ele não é caos, ele é cosmo, que tudo no universo está interligado, está conectado. Isso. E existe hoje nas neurociências muitos pesquisadores hoje, inclusive dentro de universidades, pesquisando e cada dia fortalecendo mais algumas das teorias. E uma delas é uma teoria do campo morfogenético. O que é esse nome horroroso? O que significa esse nome complicado? Significa basicamente que existe uma consciência coletiva e que todos nós estamos sintonizados com uma consciência coletiva, que é a consciência do nosso grupo familiar. É como se, imagine você, se tivesse uma nuvenzinha no céu e nessa nuvenzinha houvesse informações da minha consciência, do indivíduo magna, da minha mãe, do meu pai, dos meus avós maternos, dos meus avós paternos, dos meus sobrinhos, das minhas irmãs, dos meus cunhados. Todos nós fazemos parte de um sistema familiar. E todas as nossas consciências e as nossas memórias individuais têm representação ali naquela memória e naquela consciência coletiva, tá? Então, nós somos um sistema e estamos todos conectados. Indo além ainda, só para complicar um pouquinho, todos os seres humanos estão conectados. Mas, evidentemente, por exemplo, eu não tenho nenhum laço familiar com a Ana Paula. Não que eu saiba, né? Eu não tenho nenhum laço familiar com ela. Mas, como dois indivíduos da espécie humana, nós temos uma conexão, sim. Nós compartilhamos partes da nossa consciência como indivíduos da raça humana, da espécie humana. Mas o meu vínculo com a Ana, ele é mais fraco do que o meu vínculo, por exemplo, com a minha mãe, né? Que foi a pessoa que me deu a luz, que me carregou 9 meses, que eu compartilho com ela. Metade, 50% da minha genética vem dela, né? Então, meu vínculo com a minha mãe é muito mais forte do que o meu vínculo com a Ana Paula ou com o meu vínculo com vocês que estão aqui, que não fazem parte do meu núcleo familiar. E vice-versa. Mas a ideia é que todos nós, enquanto humanidade, estamos ligados, tá? Então, existe uma consciência coletiva muito grande e existe a consciência também dos sistemas, dos grupos familiares, tá? Então, entendido isso, eu vou passar com vocês, então, que esses sistemas, ele é regido por leis.
existem leis que controlam esses sistemas. E Bert Hellinger, então, que é este alemão que sistematizou esse conhecimento, que hoje a gente chama de constelação familiar, que ele chamou de ordens do amor. Eu garanto para vocês que daqui a pouco vai fazer sentido, que eu vou trazer isso tudo para a prática aí da nossa vida, tá? Bom, ordens do amor. E outra coisa que eu garanto para vocês, que todos vão ser capazes de ver isso, porque todos nós temos família, né? Todos nós, uns mais, outros menos, todos nós convivemos com pessoas, todos nós temos amigos, pessoas que a gente convive, que tem lá os sistemas familiares deles. E tudo que eu disser aqui para vocês, vocês podem começar a procurar aí na memória de vocês, e vocês vão encontrar isso, se não na sua própria história, na história de alguém que você conhece. Ô Magna, só para complementar, a constelação, ela, como você falou até no início, né? Ela é aplicada em vários setores, né? No trabalho, nas empresas, no direito está sendo usado a constelação, né? Então tem tudo a ver com isso que você está falando. Nós estamos aí conectados, né? Como seres humanos, né? Sim, onde houver ser humano, existem sistemas. Então, por exemplo, a empresa é um sistema, né? E ele é feito de pessoas. Então, a gente pode usar a constelação como uma técnica terapêutica para ajudar aquela empresa ou para ajudar pessoas daquela empresa. Na vara de família, no direito, a gente utiliza as constelações para ajudar as famílias que estão ali em litígio, né? Brigando pela guarda de um filho ou passando por um divórcio litigioso. Ela é uma estratégia que, além de ser terapêutica, ela nos permite enxergar o que a gente não consegue ver lá no nosso dia a dia. Sabe aquilo assim que você fala assim, nossa, minha vida tá uma droga, minha vida não vai para frente, tem alguma coisa me emperrando, mas eu não sei, parece que eu tô carregando um peso, mas eu olho para trás, eu não vejo peso nenhum, eu não tô vendo nada, mas sabe, tudo que eu faço dá errado, por mais que eu tente, eu nado, e eu sempre morro na praia, né? Tudo isso são problemas que estão ligados ao nosso sistema. Então, eu espero, assim, se vocês puderem levar uma coisa só dessa live de hoje, de levar o entendimento, se eu puder escolher, leve esse entendimento. Então, você não é um indivíduo separado de tudo e que tudo de bom que acontece com você ou tudo de mal que acontece com você é única e exclusivamente responsabilidade sua, com uma relação causa e efeito bastante linear. Isso aconteceu porque eu fiz aquilo ou porque eu não fiz tal coisa. Nós fazemos parte de um sistema maior. Então, o que acontece com as outras pessoas da nossa família, os destinos das pessoas das nossas famílias, as ações dos nossos antepassados, impactam nas nossas ações hoje, né? Dizem que até a 7ª geração. Então, se você tem um tataravô que teve um destino X, devido a essa consciência coletiva que nós compartilhamos, nós, hoje, no ano de 2021, a gente pode entrar em contato com essa memória e trazer isso para a nossa vida e atuar em cima disso e sofrer, ter prejuízos, né? A gente pode repetir histórias, por exemplo, como mulheres, a gente pode repetir histórias de mulheres da nossa família, histórias trágicas. Como homens, a gente pode também repetir histórias de homens da nossa família ou de pessoas que foram excluídas do nosso sistema, de erros que foram cometidos no passado pelos nossos antepassados. A gente pode estar aqui hoje, no ano de 2021, se voluntariando, entre aspas, é inconsciente, tá? A gente pode estar aqui hoje se voluntariando para pagar o preço de um erro que foi cometido há 50, a 100, a 150 anos atrás por uma pessoa do nosso sistema. Por exemplo, tudo devido a essa consciência coletiva que a gente traz também no nosso gene, tá? Então, para exemplificar isso, eu vou contar um estudo que foi feito com camundongos, que é muito interessante e que deixa isso muito claro para a gente entender como que isso funciona.
Esse fenômeno, hoje, os neurocientistas, os cientistas chamam de epigenética. O que é a epigenética? A epigenética é uma forma de transmissão a partir dos nossos genes de experiências. Da mesma forma que a minha altura, a minha estatura, a cor do meu cabelo, a cor dos meus olhos, a cor da minha pele, a forma da minha mão, o formato do meu corpo foi passado para mim geneticamente, experiências dos nossos antepassados também podem ser passadas para a gente. E aí eu vou contar o experimento do camundongo que mostra muito claramente isso que eu estou falando. Sim. Então, alguns cientistas fizeram um experimento com camundongas fêmeas e eles colocaram ela numa jaula que tinha metal em volta e nessa jaula existiam terminações elétricas que possibilitavam dar choque nessas ratinhas e eles condicionaram as ratinhas a todas as vezes que ela sentisse cheiro de fruta, ela levava um choque. A questão é, ratos, camundongos, gostam do cheiro de frutas. Eles são atraídos pelo cheiro da fruta. Isso é da espécie. Então, você pega uma característica de uma espécie inteira, todos os ratos e camundongos gostam do cheiro de fruta, porque eles se alimentam de frutas, eles são levados pelo cheiro a encontrar a fruta. Só que essas ratinhas, elas levavam choques elétricos todas as vezes que elas sentiam cheiro de fruta. O que começou a acontecer com elas, então, a partir disso? Elas passaram a ter medo do choque de fruta, do cheiro de fruta. Elas associaram o cheiro da fruta com levar o choque, né? E aí, quando elas sentiam o cheiro, elas já se arrepiavam, às vezes congelavam, elas já se preparavam para a dor do choque. E elas passaram, então, a evitar as frutas, né? Que até então era algo que as atraía como membro daquela espécie. E todos os membros daquela espécie são atraídos pela fruta. Ok, elas aprenderam a ter medo do cheiro da fruta. Essas ratinhas foram levadas a se reproduzirem, né? E o que aconteceu com a prole dessas ratinhas? O que aconteceu com os filhinhos dessas ratinhas? Eles eles nasceram com medo do cheiro de frutas. Então, quando eles sentiam o cheiro de fruta, eles fugiam, né? Ou seja, isso é um exemplo muito, muito claro, muito, muito simples de como a gente passa a nossa experiência pelos nossos genes para a nossa prole. Os ratinhos bebezinhos nunca levaram choque ao sentir o cheiro da fruta. Mas eles se esquivavam, eles fugiam das frutas por causa do odor. Eles tinham medo. Olha que interessante, né? E isso acontece com a gente também, nós aqui, né, superiores e tal. A gente tem medos de coisas que a gente não sabe explicar, a gente tem reações que a gente não sabe explicar, a gente repete comportamentos que nos fazem mal e a gente não sabe explicar o porquê. A gente faz um monte de coisas que a gente não entende bem o porquê, que nos prejudicam, que nos geram problemas na vida, mas a gente fica repetindo, né? E aí a teoria das constelações explica desse jeito, né? Todos estamos interligados, a nossa família possui uma consciência coletiva e qualquer um pode acessar ali uma memória e a partir dessa memória ele vai agir na vida, tá? E aí eu comecei a dizer para vocês, então, que esse sistema, a família como sistema, ela segue algumas leis, tá? Esse sistema tem leis. E, né, acho que todo mundo aqui concorda que a gente não deve quebrar leis, né? Que a gente não deve agir contra a lei, porque quando a gente faz algo que é ilegal, a gente é punido, né? Sim. Aí vocês diriam assim, só se for pego, né, Magda? Só que, tá, ok. Na lei aqui do homem, hoje com o policial ali e tal. Mas nessas leis dos sistemas não tem como fugir. Porque tudo fica registrado nessa consciência que pode ser acessado por qualquer um daquele sistema a qualquer momento. Então, a gente sempre vai pagar quando a gente burla a lei.
tá? E aí, quais são essas leis? São isso que eu falei para vocês que foi a primeira coisa que eu aprendi de constelações, assim, que fez toda a diferença na minha vida. Uma primeira lei, uma lei muito importante, é a lei do pertencimento. O que que isso quer dizer? Quer dizer que todos devemos, queremos e precisamos pertencer ao nosso sistema. E que a gente faz qualquer coisa para pertencer, né? E qualquer coisa é qualquer coisa mesmo, né? A gente adoece para pertencer, a gente fica pobre para pertencer, a gente comete crimes para pertencer, né? Porque o pertencimento é algo extremamente importante para todos nós. É muito ruim, né, ser excluído da família. Ter um pai e uma mãe que nos viram as costas, um irmão que nos vira as costas, um tio que nos vira as costas. E é como se a pessoa dissesse para a gente assim, você não pertence. Esta talvez seja uma das piores dores que o ser humano enfrenta, o de ser expulso, de ser excluído, né? Porque todos precisamos pertencer. E como todos precisamos pertencer, é proibido que a gente expulse pessoas, que a gente exclua pessoas do nosso sistema. Se a gente faz isso, a gente paga um preço. Eu vou falar um pouquinho mais para frente quais são esses preços que a gente paga quando a gente burla a lei do pertencimento, né? E aí eu falei para vocês que foi Bert Hellinger, que era o alemão, que descobriu as constelações e que ele morou na África um tempo. Isso você pensa lá na década de 1940, 1950. Ele era um soldado alemão na Segunda Guerra e ele fugiu da Alemanha porque ele não concordava com a guerra. Ele fugiu, ele correu o risco de perder a própria vida nessa fuga dele e ele se refugiou na África. E ele era um religioso. E ele morou, então, numa tribo, que eu falei para vocês, chama uma tribo Zulu, e que tinha o seguinte hábito. Quando uma pessoa nascia nessa tribo, os mais velhos se reuniam e faziam uma música para essa pessoa. Essa música até tem a ver com script, que eu vou falar daqui a pouquinho também. Eles faziam uma música para aquela pessoa. Então, dava-se o nome, e aí eles contavam, faziam essa música que dizia de coisas bonitas que essa pessoa faria, de coisas interessantes, de como ela seria, qual que seria o papel dela naquela tribo, quão importante ela seria para aquele grupo. E aí, todas as vezes que esta pessoa se desviava do caminho dela, do que ela nasceu para fazer, da música da vida dela, ou ela, por exemplo, cometia um crime, ela matava, ela roubava, ela era negligente com alguma coisa, o que eles faziam? Eles não faziam como nós, que pegamos a pessoa, tiramos ela do meio dela, da família dela, do mundo dela e encarceramos ela, né? É isso que a gente faz hoje com os nossos criminosos. Nessa tribo, o que eles faziam? Eles pegavam essa pessoa, colocavam ela no meio da aldeia, se reuniam em volta dela e cantavam para ela a música dela, para relembrá-la de quem ela era. Porque a ideia é que nós nascemos com essa nossa música, com essa nossa missão, com essa coisa boa que a gente vai trazer para aquele nosso grupo, para aquele nosso sistema familiar. E todas as vezes que a gente se desvia disso, a gente está se perdendo, né? Aqui na nossa sociedade, a gente exclui, a gente encarcera, a gente vira as costas, e lá não. Eles traziam essa pessoa de volta e cantavam a música para ela se lembrar de quem ela era. Eu até me arrepio de É falar muito disso. interessante, né? É muito bonito, né? Assim. E aí era permitido, era dada a oportunidade para essa pessoa se lembrar de que ela não era um criminoso, uma criminosa, uma pessoa fora da lei, uma pessoa que prejudicava os outros, né? Porque lembrando lá, eu falei para vocês, né, que todos nós estamos conectados. Então, quando nós fazemos mal para alguém, e aí eu vou falar aqui de ser humano, mas não é só ser humano, é para um animal, para a natureza. Todas as vezes que nós praticamos o mal, nós prejudicamos alguém, ou um animal, ou a natureza, nós estamos prejudicando a cada um dos representantes
dos seres que habitam esse planeta hoje. Se você tiver a ideia que todos nós somos ligados. Se eu, por exemplo, Magna, me faço mal, eu me saboto, eu faço coisas terríveis contra mim mesma, eu estou prejudicando toda a humanidade. Primeiro, eu estou prejudicando a minha família nuclear, eu estou prejudicando a minha família maior, eu estou prejudicando os meus ancestrais e eu estou prejudicando toda a humanidade da qual eu faço parte. Da mesma forma, se eu prejudico um outro ser humano, por exemplo, eu estou prejudicando todos os seres humanos. Esta é a ideia que a gente traz na teoria das constelações, né? Então, todas as vezes que a gente recupera alguém, a gente está fazendo um bem para todos os seres humanos. E todas as vezes que a gente exclui alguém, a gente está fazendo um mal também para todos os seres humanos. Então, a primeira lei é a lei do pertencimento. É contra a lei excluir. Todos têm o direito de pertencer. E todas as vezes que a gente exclui, a gente vai ser punido. Eu vou contar para vocês daqui a pouco. Eu ia te falar, te perguntar sobre a questão, quando você fala do excluído, né? Às vezes a gente se depara com pessoas que lembra outra pessoa da família, né? Então a gente tem lá um irmão que lembra um tio que já faleceu, ou que lembra um avô, ou que lembra um pai, né? E aí você fala assim, nossa, o fulano parece, é igualzinho tal pessoa. Isso tem a ver com essa questão que você está falando, do pertencimento, da exclusão? Não necessariamente. Ele parece porque ele pertence à mesma família. Ele está no mesmo sistema. Ou ele parece fisicamente, ele herdou isso geneticamente. Ele pode parecer nos trejeitos. Sabe assim, quando uma pessoa tem um jeito diferente de fazer, sei lá, qualquer tipo. Aí fica fazendo assim o tempo todo e de repente a tataraneta dela tem o mesmo hábito, né? Que ela faz parte de um sistema, né? Então todos nós somos similares, todos nós parecemos com as pessoas do nosso sistema. Deixa eu contar para vocês, pro bem e pro mal, tá? Sabe quando você olha para sua tia-avó lá e critica ela, que ela é XYZ? Muito provavelmente você é igualzinha. E quando você tiver na idade dela, você vai ser igualzinha a ela. Muito provavelmente. Quando eu tô falando isso pensando no seguinte, que essa pessoa, né, que igual você deu o exemplo lá, que lá atrás ela foi excluída por algum motivo, de alguma forma ela acaba voltando para a família, ela arruma um jeito, né, o sistema, vamos falar assim. Não é ela, é o sistema, é o sistema. E o sistema arruma um jeito de trazer essa pessoa ou a lembrança dessa pessoa para a família. Isso reaparece. Isso reaparece, pode reaparecer na terceira geração, por exemplo. Né? O seu tataravô matou uma pessoa e a família toda virou as costas para ele. Pode ser que hoje exista um tataraneto dele que esteja aqui sendo, por amor, fiel ao destino desse avô e repetindo os caminhos dele para mostrar para o sistema que ele precisa pertencer e que ele precisa ser incluído de qualquer jeito. Então, enquanto ele não foi incluído, a história se repete. E as histórias vão se repetindo, como eu falei, é um tataravô, você pode repetir hoje ainda, né? Pode ter tataranetos aqui repetindo a história dele para o sistema aprender. Isso não é a pessoa que faz, não é o indivíduo que escolhe, nem é conscientemente. É o sistema. O sistema é algo vivo, é algo grande que tem essa consciência, essa memória coletiva que a gente não consegue escapar. Bom, eu estou preocupada agora com o horário, Ana, falta 15 minutinhos. Deixa eu correr com as duas outras leis, né? Então, falei da primeira lei, que é a lei do pertencimento. A segunda lei é a lei da hierarquia. E a gente vai falar muito dessa segunda lei na próxima live da semana que vem, que a gente encerra as lives. E aí a gente vai falar dessa segunda lei muito ligada à escola, ligada à família. O que é a lei da hierarquia? É uma lei de precedência, é uma lei que precisa ser cumprida também. É uma lei que diz que existe uma hierarquia nos sistemas. Ponto. Goste você ou não, existe uma hierarquia. O seu avô e sua avó são mais importantes do que o seu pai e sua mãe, que são mais importantes do que você. Que é mais importante do que o seu filho, né?
Então, os que vieram antes, eles têm precedência sobre os que vieram depois, tá? E cada um na família tem o seu papel, né? E o que acontece de problema quando a gente quebra essa lei da hierarquia? Aí a gente vê filha de 15 anos agindo como esposa do pai, né? Sim. Não estou falando aqui de incesto necessariamente, pode ser também, mas eu estou falando de uma filha que quer dar as ordens na casa e grita com a mãe, né? Um filho que grita com o pai, uma esposa que se coloca no lugar de filha, às vezes do marido, que vira a menininha, a indefesa que precisa do marido protegê-la, né? Tudo isso é quebra de hierarquia. Aí a gente precisa entender o seguinte: o pai é pai, a mãe é mãe. Os dois são adultos e eles tiveram uns filhos que são menores do que eles, e esses filhos devem respeito aos pais. Aí você já viu assim, mas minha mãe não sabe nada, que droga de mãe que eu fui arrumar, minha mãe é uma mãe terrível, eu devia ter uma mãe melhor, eu sou muito mais inteligente que minha mãe. Está quebrando a hierarquia. Você, como filho, como filha, deve sempre reverenciar a sua mãe. Mesmo que você não concorde, não aceite as coisas que ela faz, o que ela fez, o que ela gosta, ela é sua mãe e sempre será. Você deve a ela, você tem com ela e com seu pai, todos nós, uma dívida impagável. Eles nos deram algo que a gente jamais conseguirá pagar para eles, que é a nossa vida, né? Por pior que nossos pais tenham sido, você está vivo hoje porque a sua mãe te aceitou no útero dela por um período X de meses, né? O seu pai teve aquele encontro com a sua mãe, a semente do seu pai com a semente da sua mãe para te fazer. Então, você existe hoje porque um dia aquele homem e aquela mulher se encontraram e fizeram você. Então, essa é uma dívida que a gente não consegue jamais pagar e que a gente precisa respeitar a hierarquia. E por respeitar, eu não estou falando concordar, eu não estou falando em reverenciar, que bonitinho que minha mãe fez, independente de qualquer coisa. Mas aceitar as coisas como as coisas foram. Porque lembra É que até, você não é um ser super independente, autônomo, uhum. você faz parte de um sistema maior. E esse É até sistema precisa. E até reconhecer que a sua mãe, o seu pai, te deu o melhor que ele podia te dar naquele momento, né? Na realidade dele ali, né? Porque a gente também acaba julgando, né? A Tem gente muitas. julga o tempo todo, isso é o que a gente faz de melhor, né? É julgar, criticar as pessoas, a gente faz isso o tempo todo. Mas a gente precisa respeitar isso, assim, porque, sei lá, fala de caso extremo, né? Uma pessoa que nasceu depois de um estupro, né? O pai é um estuprador, mas ainda assim ele é o seu pai. E você está aqui hoje porque este homem existiu, né? De uma forma terrível, mas existiu. E esse respeito é necessário. E aí, por respeito, de novo, a gente não está dizendo aceitar, gostar, nem aplaudir. Mas, quer dizer, o aceitar, a gente está. Exatamente, o aceitar que foi assim, que está posto, e que o destino das pessoas do seu sistema é um destino que está muito além do indivíduo que a gente pensa que a gente é. Então, assim, sabe, quando você pega uma pessoa e tira ela do sistema dela e enche ela de culpa, ou de méritos ou deméritos, mas isso é impossível se você olhar com a teoria dos sistemas, que é o que as constelações se propõem, tudo está interligado. Nós trazemos na genética da nossa ancestralidade coisas boas e coisas ruins. Lembra dos ratinhos que nasceram com medo de frutas, né? Então a gente nasce também, a gente pode inclusive carregar traumas de antepassados que a gente nem chegou a conhecer, né? Isso também já é provado, isso é fácil até de ver, né?
Às vezes, quem tem famílias maiores e tem o privilégio de conversar com essas pessoas, pode ver isso muito claramente. Como que o fulaninho que tem 4 anos é a cara do tio-avô do pai dele, que mora lá não sei onde, que ninguém nunca nem conviveu, né? Uhum. E aí esse fulaninho é a cara daquela pessoa, né? E aí a gente está falando da transmissão genética na aparência física, mas os traumas, as dores, as memórias também são transmitidas geneticamente, né? E a gente repete as histórias por isso também. Então, a outra lei, a lei da hierarquia, existe uma hierarquia e a gente tem que respeitar. Minha mãe é doente, minha mãe virou minha filhinha. Eu sempre oriento os meus clientes no consultório, não fala isso. Sua mãe nunca vai virar sua filhinha, porque esses vínculos familiares, eles são impossíveis de serem quebrados. Não existe nada no universo que quebre essa vinculação. A sua mãe será sempre sua mãe, mesmo que hoje ela esteja acamada, precisando dos seus cuidados para se alimentar, por exemplo, ela ainda é a sua mãe. Então eu oriento os meus clientes, não fala que você é a mãe do seu pai, não fala que você é a mãe da sua mãe, porque você não é. E não acredite nisso, porque isso só traz prejuízo para você, para sua família e para o seu sistema. A terceira lei, a terceira e última lei, então, é a lei do equilíbrio entre o dar e tomar, né? Existem pessoas que dão muito, né? Que adoram dar. E existem pessoas que adoram receber. Só que isso é errado quando um só dá e o outro só recebe, né? Com exceção da relação pais e filhos. Né? Como eu disse para vocês, todos nós temos uma dívida impagável com os nossos pais. Né? Algumas pessoas dizem assim, você pode pagar para os seus pais a vida que ele te deu, gerando outra vida. Né? Você pode dar um neto para ele. Algumas pessoas falam que essa é uma possibilidade da gente amenizar essa dívida que a gente tem com os nossos pais. Outras pessoas dizem que não, que essa é uma dívida impagável mesmo e que a gente tem que aceitar isso. Que os pais serão sempre doadores dos filhos. Os pais são sempre os que dão mais sem querer em retorno, né? E eles dão por amor. Agora, por exemplo, entre irmãos, primos, amigos, ali naquele sistema, imagina caçar confusão. Imagina irmãos adultos. Aí um irmão adulto está passando por dificuldade financeira. E o outro ou a outra está bem. Aí esse outro ou essa outra pensa lá na maior da boa vontade, né? Eu vou lá dar dinheiro pro meu irmão, porque tadinho, ele está precisando. E aí ela vai lá e dá dinheiro. Pronto. Já deu confusão. Já vai ter inimizade, já vai ter afastamento, porque houve uma quebra de hierarquia. Mesmo que seja o irmão mais velho. Mas é pior quando é, por exemplo, o irmão mais novo que dá dinheiro para o irmão mais velho. Por quê? Quando a gente faz isso, a gente viola essa lei do equilíbrio, a gente desequilibra o sistema. Um irmão não deveria ter que dar dinheiro para o outro, né? Mas a situação fica muito, muito, muito pior se o irmão que precisa não pede, né? Uhum. E aí o outro vai lá e quer dar o dinheiro porque ele é bonzinho demais, né? Porque ele quer ajudar. E aí, gente, todas as vezes que a gente dá dinheiro, a gente gera um desequilíbrio. A gente gera uma hierarquia onde não deveria existir, né? Então, lembra lá? Os sistemas têm hierarquia e ela deve ser respeitada. Então, por exemplo, Bert falava, por exemplo, que um homem jamais deveria pagar pela faculdade da esposa. E quem deveria pagar pela faculdade dela é o pai e a mãe dela. Ou ela própria. Mas, lembra, entre marido e mulher não existe hierarquia. Existe hierarquia entre o meu pai. Meu pai e minha mãe são maiores que eu. Meus filhos são menores que eu. Mas eu e o meu marido somos iguais. Se eu permito que o meu marido pague faculdade para mim, gerou hierarquia.
Entende o problema? Aí gerou hierarquia, hierarquia é poder, né? Dinheiro é poder. Aí a pessoa pode, por exemplo, te criticar porque acha que você não estuda o suficiente, te criticar porque acha que você não escolheu o curso melhor, você não escolheu a melhor instituição, você está estudando demais e cadê o dinheiro que você está fazendo até hoje? Porque as outras pessoas fazem tanto dinheiro por mês. E você, por que você não faz tanto dinheiro por mês? Né? E aí isso gera, então, você deixou de ser esposa para estar no mesmo patamar que o marido para ser subordinada a ele, porque ele pagou para você. Ah, Magna, mas e aí, por exemplo, vamos pensar as mulheres lá da década de 60, 70, né, que não trabalhavam e que o homem trabalhava e punha o dinheiro em casa. Esse equilíbrio entre dar e receber não é só assim, eu te dei R$ 50, agora você me dá R$ 50. Eu te dei 130, você me dá. Não é só assim, né? Por lógico que o marido punha o dinheiro em casa porque esta era a energia que ele tinha. E a mulher dá outras coisas, dava cuidado com a roupa, o cuidado com a casa, o cuidado com os filhos, o cuidado com a alimentação, né? O cuidado com coisas interessantes para o casal ali. Não, as coisas podiam sim estar bem equilibradas, né? Por exemplo, eu tenho uma amiga que adora falar e fala, me liga e fala 2 horas e não me ouve falar uma frase. Às vezes eu tô cheia de problema também, quero falar alguma coisa. Só que ela sempre liga e ela que fala. O que vai acontecendo? A gente vai começando a ficar com raiva dessa amiga, né? Porque gerou um desequilíbrio. E a gente vai a amizade vai virando inimizade. Por quê? A gente é a pessoa que doa. Não é dinheiro, né? A gente doa a nossa atenção, o nosso ouvido, né? Para aquela pessoa falar. E quando a gente quer falar, ela não está disposta a ouvir. Aí gera também uma hierarquia. E entre amigos não deveria existir hierarquia também. Né? A gente está no mesmo patamar dos nossos amigos. Então, repara que todas as vezes que a gente quebra a lei, né, a gente tem consequências. Se a gente exclui alguém, um dia este alguém vai bater na nossa porta, né, nem que seja gerações para frente, com o mesmo problema piorado para a gente resolver. Né? Se a gente quebra a hierarquia, a gente não vai ser... Aí eu ouvi uma frase de um pesquisador hoje falando assim, todas as vezes que você tenta assumir o papel de uma outra pessoa, você não consegue ser a outra pessoa e você não será nem a sombra do que você nasceu para ser. Então, se você é uma mocinha e seu pai perdeu a mãe e ele ficou muito triste e você quer assumir o lugar de esposa do seu pai para consolá-lo, você não vai ser nem a esposa, porque isso não é possível, porque você é filha, e você não vai ser nem a mulher que você nasceu para ser também. Né? E por último, né, da lei do equilíbrio, todas as vezes que a gente desequilibra isso, a gente gera relações de poder e inimizade também, que volta para morder a gente. E a gente está acabando, né, Ana? Acho que acabou, né? Eu acho que muito interessante, né? Você falando das leis, a gente começa a pensar em várias questões, né? Tentar relacionar. Semana que vem a gente vai estar falando das constelações relacionadas à escola, à família. E essa questão da hierarquia, eu acho que ela é muito importante a gente pensar, né? Principalmente nos tempos atuais, onde que a gente vê famílias com reizinhos, né? E princesas, né? Donos da casa, né? Essa autoridade aí familiar que tem sido quebrada, né? Essa hierarquia mesmo. Então, acho que a gente vai dar continuidade semana que vem. Acho que deu para as pessoas entenderem um pouco, né, o que é a constelação. Pessoal, coloquem aí perguntas que a gente responde na próxima live, alguma dúvida. Pode mandar também lá no direct para mim, para a Magna, né, para a gente poder responder as dúvidas. Eu não sei se dá tempo de responder alguma questão agora, mas Eu acho podem que a gente já mandar. deve cair. O Instagram não derruba a gente em 1 hora. Derruba. Então, é só agradecer mesmo as pessoas aí que tiraram esse tempinho para estar aqui conosco.
Terça-feira estaremos de volta. A live fica gravada. Se tiver alguma questão, vai ser ótimo, porque a gente já entra na próxima respondendo, né? Pode escrever para a Ana, pode escrever para mim no @semdrama, por favor. E a semana que vem será a última live. Última live dessa série de live, mas depois a gente cria outra. Isso, verdade. Né? Então, gente, muito obrigada. Boa noite a todos. Obrigada, Magna, mais uma vez. Obrigada, audiência. Daniele está aqui. Que bom, Daniele, fico feliz. Teve várias pessoas que foram entrando depois, né? Então é muito bacana. Gente, então eu vou finalizar agradecendo vocês. Espero vocês terça-feira de novo. Magna, até terça, então. Até terça, gente. Tchau, tchau. Obrigada, gente.